Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 19, primeira semana do mês de setembro de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da Massa Internética Global Sideral. Tema: reencarnação, terceira e última parte. Bem, o tema prossegue hoje, encerrando aí o assunto sobre reencarnação. Como já falamos, é uma lei natural em todos os mundos, material e espiritual, de evolução para os 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal espiritual, sendo este último a somatória dos ciclos anteriores, tornando-se essência e energética livre, ou seja, espírito livre capaz de delinear a sua própria trajetória no universo sideral, como um pássaro que voa no infinito e agora usufruindo aí do livre-arbítrio. Prestar atenção, meus irmãos, que maravilha, que espetacular, né? E enquanto tal essência se forma nos reinos anteriores, o mineral, o vegetal e o animal, de forma a obedecer aí aos ciclos de renovação e mudança, né, que se perde aí na poeira do tempo, onde são controlados pelas próprias leis de progresso e de evolução contínua, pré-estabelecidas, né, pela supremacia do universo, ou, se preferirem, por Deus. Bem, o campo é vasto e complexo, portanto, podemos aí voltar a este assunto numa outra oportunidade. Porque agora vamos nos deter na vertente do nascer e renascer da sagrada pessoa humana com seu espírito eterno, entre os 2 mundos, o material e o espiritual, qual tal nos fala a gênese mosaica da escada de Jacó, onde Jacó sonhou que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Daí uma passagem bíblica que descreve bem nossas idas e vindas entre a terra e o céu. Claro, não que sejamos esses anjos, longe disso, mas como devedores em busca da quitação de suas dívidas. Então, bem a propósito, eu vou convidar aí mais uma vez, com muito prazer, o amigo estudioso e livre pensador Odair Toninho, que já contribuiu aqui na primeira parte e volta agora a colaborar novamente. Grato, Odair! Eu é que agradeço, Ataíde. É sempre uma alegria participar aqui no Luz Sideral. Bom, você já despertou em todos aí a grande magia que é este processo de reencarnação como forma de evolução permanente no universo. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Por isso eu gostei muito quando você disse que estamos longe de sermos anjos. Claro, vamos ser um dia, porque este é o processo natural de evolução. Mas quem reencarna na Terra, exceto alguns espíritos em missão, com certeza tem suas dívidazinhas, né? Suas duplicatas vencidas, seus recalques para acertar com a lei de Deus, que a todos trata com igualdade. E não há continha de você chegar, de ser amigo do delegado, do juiz, para eliminar ou amenizar tal dívida. Temos que quitá-la pelo processo kármico do resgate individual e pessoal. Não tem para onde correr. Mas a própria lei da reencarnação, além de ser o judiciário de Deus, como alguém já disse aí, é uma lei de misericórdia, porque está sempre oferecendo uma nova oportunidade de renascer e de se corrigir. Veja como dizia Alziro Zarur, abre aspas, é o contrário do homem que, querendo corrigir o seu semelhante, mata, enquanto Deus o faz renascer ou reencarnar para se corrigir. Fecha aspas. Prestar atenção? É a lei de Deus, e a lei de Deus é bem clara. Não matarás, só em caso de legítima defesa mesmo. Daí a pena de morte ser uma aberração, porque só quem tem poder de dar a vida, que é Deus, pode determinar a morte ou a volta para o mundo espiritual. É fácil de entender. Mas eu gostaria de explicar também, Ataíde, aquela palavra do apóstolo Paulo que confunde muita gente. É quando ele fala que ao homem é permitido morrer uma vez só
e depois disso vem o julgamento. Inclusive está na carta aos Hebreus, capítulo 9, e versos 27 e 28. Segundo a explicação do próprio Alziro Zarur, o maior pregador de Bíblia que passou pelo Brasil, 1914 e 1979, não há contradição dessa palavra de Paulo de Tarso com relação à reencarnação, porque é verdade que o homem morre uma só vez. Se bem que aparentemente não foi bem assim com Lázaro e outros personagens bíblicos que foram ressuscitados pelo Cristo e também pelos seus apóstolos, inclusive Paulo, que ressuscitou o jovem Eutico, que caíra do terceiro andar enquanto ele pregava. Mas qual é a explicação então? É simples. Quando morremos, definitivamente somos julgados pelas nossas próprias obras para definir onde iremos morar. Se é no céu ou no inferno. Calma, inferno que eu quero dizer aqui, que falo aqui, são as regiões umbralinas, o chamado umbral, onde ficam os espíritos criminosos, né? E nem tão criminosos assim. Aqueles que utilizaram mal suas existências na Terra. Complicado, hein? Será que eu escapo? Bom, eu fico por aqui hoje e agradeço mais uma vez ao programa Luz Sideral, desejando a todos muita paz, saúde e iluminação espiritual. Um abraço! Valeu, Odair. Realmente, esta palavra aí do grande convertido de Damasco se parecia contraditória com a lei universal da reencarnação. Agora, depois dessa explicação, não se parece mais. Aliás, foi o próprio Paulo Apóstolo quem disse que um dia todos atingirão a maturidade do Cristo. E numa vida só é impossível atingir a plenitude da magnitude do Cristo, que foi criado muito antes de nós aqui na Terra e evoluiu em outros mundos anterior à própria fundação do planeta Terra e atingiu o grau, de Cristo planetário. Por isso ele e sua equipe formaram o próprio planeta Terra, conforme se descreve no início do seu Evangelho segundo João. Bom, agora vamos ouvir também o amigo estudioso, pesquisador, o André Basso, com suas considerações finais sobre o tema reencarnação. Onde eu gostaria de te lançar aí, André, um desafio para que você nos esclarecesse acerca do processo reencarnatório. Todos são obrigados a reencarnar como forma única de evolução ou não? E se é possível retroceder na marcha evolutiva, ou seja, eu posso voltar amanhã como um animal? Obrigado, André, mais uma vez. Ataíde e amigos ouvintes do programa Luz Sideral. Nesta edição final, tendo como tema a reencarnação. Pois bem, muita gente tem dúvida se todos os espíritos são obrigados a reencarnar no planeta Terra. Na verdade, obrigados não são, mas a reencarnação ela é muito bem administrada pelas leis divinas e por aqueles que estão no seu comando, visando o benefício das criaturas. Devido às circunstâncias na vida da pessoa, erros, acertos, problemas, coisas mal resolvidas, é sim necessário uma reencarnação para que se faça uma reparação do erro cometido. Lembrando que não se trata de uma punição de Deus, mas uma oportunidade de resgate, de melhoramento do espírito. Então há espíritos que se programam para reencarnar, há todo um planejamento, e eles acabam reencarnando para poder se aperfeiçoar. Mas há também aqueles que estão em estado de inércia, que não têm interesse, porque estão numa faixa vibratória muito pesada, envolvidos em processos obsessivos, então não têm o mínimo de interesse em querer se melhorar, reencarnar. Até porque estão frente a frente com as faltas que lhe cabem ajustar e acabam por medo em querer acertar essas dívidas e acabam ficando como mornos. Mas aí entra a justiça divina e interfere com a chamada reencarnação compulsória. É aonde os espíritos devedores em suas faltas, e quem é que não é, quem é que já não passou ou vai passar por esse processo, tem sim que reencarnar no planeta Terra.
até para ser afastado dos seus obsessores, de obsediar pessoas, criar mais confusão. Então essas pessoas acabam sendo trabalhadas pela espiritualidade superior a reencarnar compulsoriamente, sem mesmo serem consultados ou quererem a concluir este fato em suas vidas. É a misericórdia de Deus, é a caridade de Deus para que haja aperfeiçoamento. O espírito não retrocede na sua forma de evolução espiritual. Ele pode sim estagnar, mas retroceder espiritualmente, não. Até porque a sua memória espiritual está muito bem arquivada no seu cérebro espiritual, então ele não vai retroceder. O seu espírito não vai desaprender, deixar tudo aquilo de lado que ele conquistou. Mas ele pode sim, tanto na terra como no céu, estagnar. Agora, essa questão da metempsicose, que é muito defendida na Índia, na China, em países asiáticos, em que a alma possa migrar para o corpo de um vegetal, um animal, um réptil, uma larva, uma lagarta, seja o que for, é uma crença. Muitos acreditam nisso, mas isso não é possível. O espírito não retrocede. Nós vemos muito bem isso no livro O Abismo, orientado pelo espírito André Luiz, através de Ranieri. Lá nós vemos o capítulo As Corujas e os Homens Rãs. E aqui eu vou ler um trechinho do livro, na sua página 72, no título As Corujas, onde diz assim: nesses abismos, meu filho, a forma, como já lhe disse, ganha a expressão do pensamento de cada um. Modela-se a si mesmo, cada espírito que desce ou que sobe. O perispírito ganha no universo sombra ou luz dependendo apenas da direção que lhe imprime a própria mente. O organismo plástico aceita a expressão que lhe dá a força mental. Essas criaturas chumbadas ao lodo ou voando nas alturas, escravizadas na forma inferior, são responsáveis pela própria direção que deram à própria vida. Amor e ódio nascem em nós mesmos, de conformidade com a orientação que demos às nossas energias. A queda ou a degradação na forma é um fenômeno comum em todas as regiões do universo. Não há evolução do espírito, mas existe a degradação da forma perispiritual. O que sabemos, o perispírito é a mais alta conquista do espírito eterno humano sediado na Terra. Ou seja, temos que aproveitar esta oportunidade e o grande remédio que nós temos para termos sempre boas reencarnações, mesmo que com dificuldades, com bastante adversidade, é amando os nossos semelhantes, compreendendo os nossos semelhantes, a começar dos nossos familiares, nosso círculo mais próximo, sempre capitulando com aquela seguinte pergunta: Jesus faria isso que eu estou pensando fazer? O que Jesus faria em meu lugar? Isso é muito importante. E voltando ao assunto, o espírito pode sim se definhar na sua forma perispiritual. A metempsicose é um fato que não ocorre, embora haja muitas crenças sobre isso, mas é um fato que não ocorre. O que ocorre é uma transformação perispirítica, onde o espírito ele pode sim definhar em regiões do astral inferior de acordo com a sua teimosice em vivenciar no orgulho, no ódio, na vingança, etc. Pelos seus próprios pensamentos, palavras e atos, então acabam sendo afastados em regiões sombrias, regiões densas, aonde assumem a forma de homens corujas, homens rãs, larvas, répteis, aves e até mesmo ovoides, perdendo totalmente a sua forma perispiritual. Mas isso não é a metempsicose, é sim a deformação perispiritual. O espírito está lá, com toda a sua consciência, ou às vezes na dormência, mas ele pode sim se definhar em regiões do astral inferior, inclusive também no abismo da Terra, onde há espíritos que perderam totalmente a sua forma perispiritual. Aí muitos podem perguntar, mas é misericórdia de Deus?
Não vai resgatar esses irmãos? Não há uma falange que trabalham nesse campo? Sim, há uma falange que trabalha nesse campo. Inclusive o arcanjo Gabriel é quem ministra um trabalho espiritual nessas regiões, no núcleo da terra, no abismo. O assunto é muito empolgante. Espero ter esclarecido. Quem tiver interesse de estudar mais sobre o assunto, pode aí ler o livro O Abismo, orientado pelo espírito de André Luiz, e outros da literatura da Lavra de André Luiz. Muitos livros vão orientar você acerca desse assunto. Muito obrigado e um abraço a todos. Abraço, André. Está aí. Espero que esses 3 programas com o tema reencarnação tenham saciado aí a necessidade de entendimento sobre este assunto tão complexo para alguns e tão simples para outros. A princípio você não precisa acreditar, basta lhe oferecer a oportunidade da dúvida, não é mesmo? É na dúvida, na indagação, que se chega a um veredito. Preste atenção. Como podemos alcançar a perfeição numa vida só? Ah, mas eu acredito só na Bíblia. Sim, nós já apresentamos algumas provas da reencarnação na Bíblia, que aliás está repleta de provas desta lei. Então, só mais uma. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, disse o Senhor ao profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E voltando aí ao apóstolo Paulo, é bem claro, um dia todos alcançarão a plenitude da magnitude do Cristo. Você concorda que numa vida só daria para atingir esta perfeição? Claro que não. Matematicamente e filosoficamente falando, seria impossível alcançar a perfeição numa só existência. Então, meu amigo, minha amiga, só a reencarnação, as vidas sucessivas podem explicar este processo divino de evolução. E é demorado, viu? Não pense aí em 1000 e nem em milhões, mas em bilhões e até trilhões de anos. Lembrando que, para Deus, o tempo é. Dizia o sábio profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979, que leva-se pelo menos 14 bilhões de anos desde o início da geração do espírito como mineral até atingir o grau de hominal, ou seja, até a sua liberdade espiritual, o chamado espírito livre, com a iniciativa própria de olhar para o universo e dizer: foi Deus que criou tudo isso. Olha que magistral, hein? E ter a capacidade de viajar pelo cosmos infinito como cidadão do universo. Demais, hein? Mas, todavia, no entanto, é preciso ponderar. Deus, então, nos faz perfeitos? Sim, só que, como explicou o nosso amigo André Basso, a escolha é de cada um, dentro do livre-arbítrio que a lei concede a todos de utilizar o caminho da reta evolução ou pelo processo da expiação de seus deslizes por meio da lei universal da reencarnação. Este último é um pouco mais demorado para a nossa expectativa de tempo, mas também se chega à perfeição. Então, repetindo o que falei na primeira parte deste tema, Deus nos deixa moralmente livres, mas não imoralmente, afirma o filósofo Paiva Neto. Ficamos por aqui agradecendo a audiência de todos e prometendo voltar com outro tema. Um grande abraço e que a luz sideral esteja com todos. Até a próxima!